Agora eu tô te vendo, tô te ouvindo, e você tá num celular que tá escrito assim, movimento construindo com a vida. Isso, é o movimento onde a minha filha é a fundadora, eu sou cofundadora. Depois do que aconteceu lá no Santo Amaro, aquela barbárie que aconteceu lá, da polícia entrando, destruindo uma festa junina, porque não era nem um baile, era uma festa junina onde tinha milhares de crianças, bebês. E aí a gente passou pelaquilo tudo, onde eu era um menino do bem, assim, que eu posso garantir, porque a gente morou lá por quase 10 anos. Eu trabalho com festa, com toque de fada, e muitas vezes ele que me ajudava, porque ali é um pouco ruim, principalmente dia de sábado, que tem o baile, e também tem uma feirinha, que vai um carrozinho lá, um ônibus, né, da feira, e aí para poder passar com a bolsa de compra, essas coisas, era um pouco complicado. E ele, às vezes, ele passava e falava, que ajuda, tia, vamos embora, sabe? E ele não era nem desse jeito. Eu costumo dizer que ele era igual um sobrinho que eu tenho, que só fala assim, bom dia, boa tarde, tímido, né? 24 anos, acabou de fazer, então ele era um menino tímido. Mas, fazer o quê, né? Infelizmente, estamos vivendo nessa época, né? Onde tem essas matanças todas. Exatamente. Entra, né? Aliás, nem é hoje em dia, a vida toda. Eu tenho 48 anos, sou nascida dentro do Jacarezinho e a vida inteira eu vi isso na minha vida. A polícia chegar e deixar corpo no chão. Não é nem mais uma novidade, né? Infelizmente, eu tive até também uma casa na Cidade de Deus, onde eu tive que largar tudo, porque a minha saúde, eu na época era cabeleireira e eu não aguentava mais trabalhar, com pânico, com medo de a polícia entrar e fazer alguma coisa com a minha filha, ou naquela confusão toda, pegar um tiro na minha filha, onde todas as crianças que morriam na faixa assim, de 12 anos, uma menina morreu em tal lugar, de 12 anos, eu já entrava em choque, o secador já caía, quando eu fazia faxina também já não conseguia fazer mais a faxina, porque eu já entrava em choque com medo de ser com a minha filha, na época, com 13 anos. Então, eu fui obrigada a deixar a minha casa, dar mesmo, falar para a moça, eu quero ir embora. Eu só quero ir embora daqui e começar tudo de novo. Mas, infelizmente, o diabo mesmo é tão mal, né? Que um dia antes a minha filha tentou suicídio. E se botou fogo no corpo. Então, eu nunca mais fui a mesma, eu nunca mais consegui trabalhar tanto, a doença começou a vir, a depressão começou a vir. Eu tentei fazer teatro, não consegui mais, porque parei minha vida. Então, há pouco tempo, perdi um sobrinho muito amado, assim. O David era meu braço, minha perna, meu amigo, meu ombro. Foi assim, eu sempre chamei de meu bebê, porque quando ele nasceu, eu tinha 8 anos. E a mãe dele, a minha irmã, ela era assim, muito minha amiga. Eu costumo falar que a Sônia, a mãe dele biológica, né? Sônia de Santos Miranda, ela, no caso, ela era minha segunda mãe, porque ela era aquela irmã, como ela era mais velha, e ela tinha muito carinho por mim, então ela tudo que ela podia fazer por mim, ela como irmã caçula, ela fazia. Então, eu lembro que quando ela chegou com ele no braço, falando, e eu falei, onde você tá? Ela falou, fui buscar seu bebê. E aí ela foi tirando ele do poeirozinho, mostrando, então foi assim, eu me apaixonei por ele no primeiro momento. Tanto que eu nunca chamava ele de David, sempre chamava ele de meu bebê, porque ele sempre foi meu bebê. Então, assim, perder ele, assim, tá sendo muito difícil. E o que aconteceu com ele, Viviane? Ele teve uma pancreatite aguda, entendeu? Ele ficou 9 meses internado no Hospital São Vicente, entendeu? Ali na Gávea. Assim, graças a Deus, ele, por ser político, né? E ter o Grêmio, que é um dos... Assim, eu costumo... Assim, não sou uma pessoa de... Mas o Grêmio, para mim, é assim, porque ele deu toda assistência, ele não saiu do lado, entendeu? Se o David pôde até continuar os 9 meses ali se tratando, foi porque o Grêmio moveu céu e terra. Assim, eu tenho assim, minha gratidão assim, por ele assim, enorme, porque tudo que ele pôde
enquanto médico, de fora, de tudo quanto foi tratamento. Para o David voltar, ele tentou, mas infelizmente não deu. E é uma das minhas piores dores, porque assim, com ele eu carrego muitas dores, né? Eu já perdi muitas pessoas da minha família, eu perdi a mãe dele, que era assim, nossa, minha loucura. Então, perdi a minha mãe, perdi meu irmão. Então, eu vivo numa coisa de perca, entendeu? Então, é muito complicado você lidar, assim, muitas dores, né? Então, isso tudo foi acarretando, assim, foi na minha família, assim, no meu nervo mesmo, né? Então, foi depressão em cima de depressão, dor em cima de dor. Então, hoje eu estou um pouco melhor, porque eu venho tendo o privilégio, que eu posso dizer, de ter a Edmila como minha psicanalista, que vem toda vez me tratando, tentando mostrar, assim, que com todas as dores que eu já carreguei, tanto das dores da perca mesmo da família, assim, né? Como a perca que eu também sofri um acidente em criança, então esse acidente, ele acarretou, assim, de eu não poder andar, de eu ter que fazer sempre muito tratamento. Hoje eu ando, graças a Deus, com muita fisioterapia. Eu tive que fazer duas operações na época para poder andar, onde os médicos diziam que talvez eu não conseguiria ser mãe, entendeu? Então, assim, ou não ia ter entendimento para estudar, sabe? Porque foi um acidente muito grave. O que aconteceu? Foi um acidente de carro, eu fui atropelada e eu quebrei o fêmur, fraturei a bacia e tive traumatismo craniano. Então, eu fiquei 5 meses internado no Suzaguiar, e foi até um médico, eu lembro como se fosse hoje, Ronald, que cuidou de mim, doutor Vito, e assim, e falava, olha, é difícil falar, mas pode ser que ela não ande. Mas aí eu consegui andar, eu consegui ter a minha filha. Eu tive até mais de um que eu perdi, entendeu? Eu perdi meu Jefferson. Então, com 8 meses. Então, assim, é uma vida de muita luta, mas eu sempre fui muito, assim, muito animada, mesmo com todo que eu falar, não pode. Então, eu sempre tentei. E é isso, entendeu? É sempre tentando viver, resistir, né? Quanta coisa, né? Você estava precisando falar, né? Eu tava precisando falar, mas hoje, assim, a minha cura, eu acho que é a minha filha. Então, como ela fala muito melhor do que eu, porque apesar dela também ter feito teatro, eu também fiz teatro no Miguel Falabella, então... Que legal! Como eu estou mais de 10 anos, assim, enfrentando essa... Aliás, eu tenho depressão, tem 20 anos que eu perdi a minha mãe. Então, foi ali meu fundo do poço, porque a minha mãe não era só a minha mãe. Minha mãe era minha amiga, minha mãe era minha inspiração de mulher forte, determinada. Uma mulher que casou com um homem, teve 15 filhos, mas que não aceitou aquela barra de viver com um homem que não cumpria os seus papéis de marido, ainda traía. E mesmo assim ela peitou, ela saiu de casa, ela com 7, porque os outros faleceu. E aí ela criou, assim... E aí depois de 25 anos, uma mulher que já estava fazendo a vida dela, engravidou de mim. E aí pensou, cara, eu dou. Falou, não, se eu criei 7, eu crio mais, sabe? Assim, então, é uma mulher que representa muito para mim. Então, caramba! Quando eu peguei ela, e foi... Mas uma mulher forte nessa família, né, Viviane? Sim, nós somos muito fortes. Porque você falou dessa mãe, ela teve 15 filhos ao todo, é isso? Ao todo, sim, 15. Mas você falou que os outros morreram, é isso? Chegaram a nascer? Sim, porque assim, ela teve 14 casada com o marido dela. E aí nascia um, morria outro, nascia um, morria outro. E alguns vinham com doença, aí depois, com certo tempo, morreu. Por fim, quando ela foi dar à luz ao último, que foi o Flávio, no caso, ela, que seria com ele completando 7, ela descobriu uma traição do marido e aí ela largou dele. Só que naquela época, né, minha mãe hoje estaria com 90, quase 90 anos. Então, naquela época, uma mulher desquitada, separada, era aquele, né? Até minha avó mesmo nem aceitou,
porque a minha avó era uma mulher que ela não sabia ler nem escrever, mas criou os 4 filhos dela, que ela dizia que criou para ser doutor, então, e ela era lavadeira, daquelas de antigamente, que vinha aquelas roupas na cabeça, e ela conseguiu criar meus tios, dando estudo, um até era professor de línguas. Então, para ela, dentro de uma favela lá do Jacarezinho, né, para minha avó, aquilo ali era, né, imagina, a história da minha avó, então, é a pior das histórias. Então, para ela, uma filha desquitada era quase uma morte, né? E sendo que ela o dinheirinho que ela lavava aquelas roupinhas, ela saía da casa dela, do Jacarezinho, para ir para Belfor Roxo, dar o remedinho para minha mãe não engravidar. Então, para minha mãe voltar com 7 filhos para dentro de um barraco, para minha avó, aquilo ali era a morte, né? Mas mesmo assim, a minha mãe encarou tudo e passou muito perrengue. Nossa, eu passei perrengue, mas em vista da minha mãe, acho que eu passei até pouco. Muito mais? Ela passou muito mais. Tipo, Viane? Tipo, porque você ser uma mulher dentro de uma favela, conseguir criar seus 7 filhos, trabalhando, tentando ali mostrar para eles para poder não ir para o lado ruim, entendeu? Então, é muito difícil. Se para mim, uma só, eu já tive que mover céu e terra, entendeu? Porque para mim, ver a minha filha hoje como tá, foi difícil. Imagina para minha mãe que 7. Entendeu? E quais são os seus grandes perrengues hoje? Hoje eu acho, assim, as dores da perca ainda, né? E a saúde, né? Porque eu ainda tenho esse problema na perna. Hoje eu tô um pouco com a coluna também, porque devido ao peso, eu não posso ter muito peso. Eu tenho que estar com no mínimo 60 quilos. Aí eu já engordei, já tô com 80. Então tem dia que eu danço e tem dia que eu paro. Aí a dor vem, igual agora acabei de ser musa, né? Eu vi! A gente vai enfrentando, né? Eu vi! Brinquei com as meninas, falei, um dia tô no palco, no outro dia tô lá no médico. Porque é a vida, né? Então, eu acho que as dores maiores foi essa, mas eu acho que hoje tem até mais benção do que dores, né? Porque, assim, a minha benção, a minha luta maior sempre foi, desde os 17 anos, quando eu entrei nessa aventura com o pai da minha filha, que eu achava que, assim, 2 adolescentes, eu com 17 ele com 18. Então, eu achava assim, bom, vai dar bom, pelo menos, né? Quando eu descobri, porque foi uma novidade, a doutora tinha falado que eu jamais tinha filho, ia poder ter filho, gerar um filho. E aí eu descobri, de repente, uma gravidez que não foi planejada, mas foi amada, entendeu? Porque desde o primeiro momento que o doutor falou, você está grávida, eu falei, ai meu Deus, graças a Deus. Não sabia nem o que eu ia fazer, né? Mas eu tinha feito uns pequenos cursinhos de cabeleireira na época, eu sempre gostei, que a minha mãe também fez esse curso. E então eu falei, a gente enfrenta, a gente vai, vamos que vamos. E eu falei, esquece, deixa que eu assumo. Eu posso, né? Eu posso. E aí eu não pude muito, mas fiz que eu pude. Mas conseguiu, né? Aí eu tinha minha mãe, né? Então fomos 2, a gente costuma falar que a gente era nós 3 mosquiteiras. Então a gente conseguiu, eu e minha mãe, dar o suporte para ela ter um colégio bom na época, para ela ter uma estrutura legal de saber ler, porque eu acredito muito no ensino, eu acho que é o futuro. Você sem escola, sem estudo, você não é nada. Então eu sempre botei isso claro nela, e ela assim, sempre foi até uma das brigas minha, uma das dores minha, quando ela saiu da escola, assim, por vários, ela estava passando um bullying na escola, e uma vida complicada que a gente estava tendo na Cidade de Deus, muito tiro, uma hora tinha aula, outra hora já não tinha, eu nervosa, com medo dela se envolver, porque com 13 anos, na época tive um problema muito sério com um bandido até que já até faleceu, que ele disse que ia pegar ela, e aí eu falei, então não dá, porque ou você me mata, porque na minha filha ninguém mexe. Mas aí eu desafiei, né, e aí para mim foi até pior, porque depois ele ficava, tipo, toda vez que eu passava, ele tipo que apontava a arma para mim, e difícil.
E aí aquilo tudo entrou na cabeça dela também, estava começando na adolescência, e não pode isso, não pode aquilo, como às vezes queria. Ela ama andar de bicicleta, então ela só queria ir para o outro lado da Cidade de Deus, que é um lado até melhor para você levar as crianças para se divertir, né? E aí não podia, porque eu tinha medo, porque toda hora poderia estourar um tiroteio. Porque a gente, quando vive em comunidade e tem filho na comunidade, nós, como mãe, a nossa maior preocupação é: quero brincar ali embaixo. Ali embaixo tu não pode. Tu tem que ficar aqui dentro mesmo, entendeu? Porque se você deixar brincar ali embaixo, se tiver um tiroteio, já te pega, entendeu? Então, esse foi, assim, o maior dos meus desafios com ela. E a luta mesmo da adolescência, né? E aí foi uma época muito difícil, de dores, porque eu criei a minha filha para ser livre, para ser feliz, não para estar batendo, porque aí começa a história de bater, né? Porque você não pode, mas não posso por quê? Então, era uma época que não saber, porque eu era uma menina de 18 anos, de 28 anos, com uma filha de 13 anos. Então, para dar conta daquilo, era muito difícil. Com certeza. E você já era solo, né? Você já era solo, o pai já tinha saído. O pai já tinha saído, minha mãe já tinha morrido. Então, foi uma época, assim, muito difícil. E eu com a minha mãe, a gente sempre foi muito de... Se ela falava não, era não. Eu não entrava muito, entendeu? Já minha filha já é... Ali eu tenho que acreditar, né? Porque é uma leonina com 7 anos. Então, é difícil. Eu falo que a gente se superou. Eu sempre falo, Jesus, Deus, era um dia na igreja, eu tô na macumba, no centro, para poder orar, para poder pedir, ajoelho no chão. Entendeu? Mas deu certo, né, Viviane? Porque você morre de orgulho dessa filha. Ai, né? sim. E vocês são muito amigas, né? Somos. Briga muito também. A gente discorda o tempo todo também, se tiver que discordar, mas se mexeu com uma, mexeu com outra, e aí é muito difícil, porque eu sou também meio esposa, e ela fica, mãe, calma, tem coisas que não pode. Há pouco tempo até aconteceu um negócio com ela que eu não gostei, queria brigar, mas ela falou, não, deixa que eu sei como eu resolvo. Aí eu falei, ai meu Deus, que bonitinho. Ah, que legal. Hoje ela tá com quantos anos? Viviane, onde você está agora? Eu estou aqui na casa dela. Na casa da sua filha? Isso. Que ontem foi o lançamento do Instituto David Miranda, entendeu? Conta essa coisa maravilhosa que é esse título de Musa Sênior da Beleza Negra. O que é isso? O que rolou? É assim, na verdade quem entrou foi a minha filha. E eu vou para tirar as fotos, porque eu também fiz por um dia o curso de fotografia, né? Por um dia só. E eu gosto muito de foto, sempre gostei muito. E aí eu ia para acompanhar ela, porque é Musa Beleza Negra. E mulheres gordinhas, fortinhas, né? Então, ela entrou, acho que ela entrou foi em março, se eu não me engano, e eu comecei a acompanhar ela e a menina me convidou para ir também. Eu falei, então foi. E aí eu ganhei também como musa e foi muito bacana, entendeu? Foi assim, foi no 15 de novembro agora, e foi muito legal. É um projeto que vem que a Kátia Molde, não sei se você conhece ela vem fazendo esse projeto para mulheres assim que são abusadas, mulheres que não se acham bem com o seu corpo, porque é muito difícil para musas plus size, entendeu? Acreditar. Eu assim, passei muito isso com a minha filha, de tomar remédio para sempre estar magra, entendeu? Esse padrão da beleza, que tem que ser magra para ser bonita, entendeu? E isso acaba destruindo muito a autoestima dessas meninas, né? Porque não tem aquele corpo que todos acham que é perfeito, né? Porque todo mundo acha que o corpo perfeito é um corpo magro, entendeu? E às vezes até você mesmo, eu como mãe, eu acabava até tendo aquele padrão, porque eu tenho que viver que não posso engordar muito, então eu acabava botando isso nela. E a gente, né? Passando na praia, em algum lugar, e ela é muito, eu sou eu e pronto. E ela tirava a cama, e as pessoas olhavam assim, sabe? Tipo, porque ela é desse jeito. Então, ter um projeto desse é maravilhoso.
Porque tem histórias, nossa, tem histórias de mulheres assim que você fica de boca aberta. Por quê? Joelho no chão e vambora. É de joelho no chão e pedindo os que já se foram, né? Sim, sim, sem dúvida. Muito animada. Apesar das dores, como falei, quando o dia que a dipirona tá fazendo efeito, que tá... Hoje eu não posso tomar muito Dofrex, porque me deu até gastrite por causa de tanto... A vida inteira eu tenho que tomar remédio para dores, né? Então, hoje eu só posso tomar um pouquinho do remédio mais leve. Então, quando eu não tô sem dor, eu vou pra Gandália mesmo, aí tô com a minha filha. Mas que bom, Viviane, que bom que você, apesar de todas as perdas, né, dessa história difícil, né, que você contou, caramba, que você é animada, que você é alegre, que quando a coisa não tá doendo, né, fisicamente você consegue se divertir. Agora eu estou voltando nessa vibe, porque eu sempre fui assim mesmo. Hoje tá ruim. Eu tinha até um amigo meu que ele brincava comigo lá em Sepetiba, onde eu já morei. Ele brincava comigo e falava assim: bom, até junho você tá normal, depois de quando chega junho você é deficiente, né? Brincando. Como junho é uma época muito fria para mim, que tem problema na perna, tem um parafuso, então é uma época que dói muito. Então é a pior época que eu tenho. É a época que eu me isolo ali, fico quietinha, no meu canto. Quanta coisa, né? Quantos projetos legais que você participa, Viviane? Estou voltando a participar, né? Porque foi como eu falei, desde 2015 que o curso do teatro lá do Miguel Falabella, que eu não participava de mais nada. Eu lá praticamente olhava. Era mesmo só na cama, só com dor, só chorando, só com medo. E aí, quando a Marielle faleceu, eu fiquei muito... Aquilo ali me pegou de muita forma, porque como o David era muito ligado ainda ao pessoal, e ele era muito amigo da Marielle, sabe? Então foi uma dor assim que ele chorava comigo, sabe? Muitas vezes, tinha ter que descobrir. Foi horrível, porque eu estava lá, então... Foi assim, muito difícil. E aí também entrou um pânico em mim, porque eu falei, o próximo é ele, sabe? Então foi os momentos assim, mais de dores que eu vivi. Então foi a parte que eu acho que foi bastante sofrimento. Então hoje eu venho tentando, graças à psicanalista, ficar toda semana ali comigo, tentando mostrar para mim. Eu falo que ela está me curando, está tentando mostrar a Viviane que eu era, né? Tentando tirar o melhor de mim, entendeu? Com certeza. E aí tem me ajudado a participar desses projetos, tanto que quando foi em agosto, como eu tenho as festas, eu quase não estava, tem desde 2023 que eu nem mexo em festa com nada. E aí cliente procurando, querendo saber se a gente está voltando, e a minha filha não querendo, antes nem que eu visse isso, porque você com a cabeça ruim, você não consegue trabalhar, né? E aí eu resolvi fazer um curso. Fui eu lá para a Rocinha, porque eu soube que estava dando um curso lá, de canapés. Uau! Lá, mas não era canapé. Foi até uma homenagem lá que eu acabei fazendo até pro David mesmo. Eu vi, do drink. Drink, isso. Eu vi. Você viu, então, porque não era de canapés. Eu, assim, eu bebo hoje em dia, antigamente eu bebi mais uma cervejinha, do que até para misturar, porque eu sou um pouco fraca para bebida. Aí quer subir na mesa, né? Quer saber que a perna é ruim. Quer subir na mesa. E aí eu fui lá fazer o curso, mas aí eu fui me apaixonando por todo mundo lá e fui ficando no curso. Entendeu? Que legal. E hoje você trabalha? Você está conseguindo trabalhar? Você está fazendo o quê? Eu faço artesanato em casa, faço porque eu também, antes dessa coisa, eu tinha montado, antes da Toque de Fada, eu trabalhava com vidro, montagem de peças de vidro. Caramba! Cachapô, esses cachapô de... Sim. Entendeu? Sim. Então eu tinha montado arte em vidro, só que por causa da coluna, que aí tem que ir para lá buscar o vidro. Às vezes não tem, a pessoa até bota a caixa em casa, assim, na época eu morava de escada, então aí colocava, eu tinha que subir, a coluna não aguentou, eu tive que parar, e aí foi onde que eu fundei a Toque de Fada, e aonde que eu fiquei realmente doente.
E aí quem ficou mais pra frente mesmo foi a minha filha, que conseguiu levar por esses 10 anos. Só que agora ela está trabalhando e não tem muito tempo, né? O que ela está fazendo? Ela hoje trabalha lá no Instituto David Miranda. Ah, tá, entendi. Então, aí ela não tem muito tempo, mas aí hoje eu venho com algumas parcerias tentando voltar aos poucos, entendeu? Toca de Fada, é porque eu amo também. E também é um projeto que eu tenho até a gente tinha começado antes de eu ficar muito mal, que era levar festa mesmo para a escola de pessoas que não têm como pagar, entendeu? Então, a Fada, ela existiu na época, que eu sempre gostei muito desse negócio de projeto social. Era uma coisa até que eu comunicava com o David, entendeu? Porque era uma ponte, uma conversa que a gente sempre tinha, né? Então, eu sempre, quando eu criei a Toca de Fada, a gente conseguiu fazer, eu acho que umas 2 ou 3 vezes. Porém, eu fiquei doente e não pude mais dar informação. Mas hoje é um projeto que vai entrar também no Construindo com a Vida, entendeu? Que bom, que bom. Exatamente, me explica melhor o que é esse projeto Construindo com a Vida. O projeto Construindo com a Vida, ele nasceu para ajudar as mulheres. O princípio seria ajudar as mulheres. Com o quê? Acolhimento, conversa mesmo. Botar um prato na mesa mesmo, entendeu? Soltar. Porque é aquele grito que as mulheres às vezes têm que dar, entendeu? Porque você, como mulher, como eu expliquei um pouco a minha situação, tem outras que às vezes apanha do marido, às vezes é uma irmã, é uma vizinha, alguém que fez um mal, é aquela dor que tem ali, mas que não consegue contar para aquele... Não quer contar para sua irmã porque sabe que vai, talvez ali naquela salinha, vai ter aquela conversinha e vai sair seu nome. Ou às vezes está passando mesmo uma dificuldade dentro de casa, igual teve uma... que há pouco tempo ela procurou o projeto e ela ia se matar. Porque ela, 3 dias sem poder dar comida para os seus filhos, entendeu? Porque a Bolsa Família dela tinha sido suspensa, ela parece que não tem marido, e ela não sabia mais o que fazer, porque as crianças estavam chorando com fome. E aí ela entrou no projeto, ligou para minha filha, sendo que ela falou, aí minha filha ficou doida, porque a minha filha assim, falou uma coisa com ela, já quer resolver no instante, ela nem pensa. E aí ela falou, quer que eu faça um pix? Eu vou ver um pix? Ela falou, não quero. Ela falou, não quero um pix. Porque se você me mandar eu não quero um pix, eu não quero dinheiro. Então ela só queria o quê? Ela queria tentar resolver a história dela. E foi o que, assim, aí entrou Kátia, entrou várias pessoas, parceria muito bacana, que ajudou, a Bolsa Família dela voltou, o CRAS voltou a dar a Bolsa Família, a resolver a história dela, ela conseguiu um trabalho, hoje ela tem os filhos tudo direitinho da escola, então é para isso, entendeu? É para ter esse acolhimento, não que a gente vai sair, é para um ajudar o outro, entendeu? A balança, entendeu? Porque aí hoje temos a psicóloga a R$30. Olha, que legal! Para pessoas que têm de baixa renda, que coisa. E vamos chegar ao ponto de ter para quem também não possa, aquele que não pode pagar R$30, entendeu? Porque é muito importante a saúde mental, entendeu? Hoje essa menina também, ela vem me doando, eu não pago ela toda semana ela está aqui comigo, entendeu? Então, é isso, é sobre isso. A gente quer cada vez mais levar rodas de conversas e ter cada vez mais pessoas que possam ajudar, que possam estar junto, entendeu? Nossa, que projeto lindo, Viviane, amei. Sua filha mora sozinha? Sim, hoje ela mora sozinha. Ela voltou para a escola? Você tinha falado que você ficou muito brava com ela quando ela parou a escola. Voltou. Voltou? Você conseguiu fazer ela voltar ou ela se convenceu? Ela tá vendo que ela precisa voltar, né? Porque cada vez mais tem que estudar. Se você quer chegar em algum lugar, né? Mas ela terminou a escola? Ela tá tentando terminar. Tá tentando? Tá tentando. Tem que fazer um EJA, né? Que é rapidinho, termina e aí já... Você terminou a escola, Viviane? Não, também tô no EJA. Ah, você tá no EJA? Ai, que bom. Quando você conclui? Eu acho que até o meio do ano. Opa, que coisa boa! E aí, o que você imagina, assim, para depois disso?
Eu não sei, eu tenho muitos projetos, mas as dores é muito grande. Mas sei lá, eu acho que eu vou fazer uma faculdade. Estou pensando em qual, porque eu gosto de muitas coisas, né? Você gosta de bastante coisa. Eu gosto de muita coisa. Muito bom, porque eu acho que você tem muitos interesses, né? E isso é muito legal, assim. Eu acho que isso é vida, sabe? É uma pessoa que é interessada por muita coisa. Por mais dores que você tenha, com as quais você tem que conviver, você tem interesse, você gosta de teatro, você gosta de artesanato. Isso. Você gosta de cozinhar, gosta de festa. Gosto de festa, gosto de foto, gosto de arte. Amo. Então, sou apaixonada. Então, olha que legal. Que tipo de arte? eu gosto de ir para museu quando eu tenho tempo, entendeu? Agora teve há pouco tempo, a minha filha também criou no Instituto David Miranda o movimento, como é que é o nome? IDM Movimento. Então nós tivemos lá o Preto Livre, o menino do Santa Amaro, que fez uma exposição linda lá, entendeu? Idealizada pela minha filha. Então, que demais, que orgulho. Que orgulho, eu fiquei assim, então foi lindo, entendeu? Uma palavra ou em poucas palavras, o que você sentiu? Eu amei, eu tinha te visto, eu tinha pedido o tempo todo para ver para minha filha, porque eu acho que ela falaria muito melhor do que eu, entendeu? Aí ela falou, não, mãe, é sua vez. Eu falei para você, eu falei assim, e se eu entrevistasse você? Mas eu meio coisa, mas... Aí eu falei, o que tu acha? Não, mãe, vai você sim, você vai bem, vou fazer lá direitinho. Não, você é uma Miss, você é uma musa sênior. Você é super carismática, simpática, fala super bem. Obrigada. Você que é generosa.